Senhores cidadãos, o meu cordial boa tarde. Minha filha, aqui presente, Thaíris Dávila Ferreira, está ali, querida, que eu amo tanto e ensino os valores de ser um verdadeiro cidadão. Amo-te muito, filha. Divagando quanto à importância deste momento, lembrei-me da época em que recolhi restos de feira na Rua 5, no bairro Itacibá, em Cariacica, curral eleitoral do deputado Marcelo Santos, para prover o meu próprio sustento e o sustento dos meus irmãos, em especial o hoje subtenente da PM, no norte do estado do Espírito Santo, em Barra de São Francisco, professor universitário no município de Nova Venécia, Romildo Ferreira, o caçula, que comigo compartilhou essa experiência da qual não me envergonho. Antes de tudo, me permitam uma citação do nosso imortal Rui Barbosa, criador do Tribunal de Contas, quando disse, abre aspas, pouco se me importa que a zêmula claudique, o que me apraz é acicatá-la, fecha aspas. Então, até hoje, o Estado brasileiro, a sociedade, em detrimento dos interesses particularistas daqueles que se encontram no poder, tem sido a própria zêmula, como mostraremos no tempo que nos foi destinado para falar. Pois bem, devo dizer que me lembrei da época em que fui empregada doméstica, no lar do jornalista Pedro Maia, e muitas lembranças que o tempo não me permite compartilhar com cidadãos que hoje vivem as mazelas, fruto dos desvios de recursos públicos, que deveriam ser alocados na saúde, na educação, na segurança pública, setores esses principais dentro da estrutura governamental. As leis orçamentárias, em alguns momentos, inclusive destinam um tratamento diferenciado para esses setores, porquanto são eles fundamentais para que os cidadãos tenham um mínimo de garantia de sobrevivência compatível com o princípio da dignidade humana. Mas, na prática, na condição de advogada criminalista, tenho convivido de perto com o sofrimento daqueles que vivem no limite ou abaixo da linha de pobreza. Isso me incomoda. Por tal razão, deixo a comodidade própria de um Estado hipócrita para participar de um processo que tem apenas o condão de legitimar, por razões políticas, uma escolha que já está feita. Todos sabem disso. Como popularmente se diz, ou se executa o plano A, ou o plano B, ou o plano C, e talvez, quem sabe, deputado Vereza, o plano D. E, ao final, nós, candidatos, cidadãos, apenas teremos contribuído para abrir um debate que nem era para existir, vez que a Constituição Federal é clara, objetiva, ao dizer que o cargo de conselheiro pode ser pleiteado por brasileiro que preencha os requisitos do artigo 74. Nada mais. O que há, de fato, é a ausência de vontade política, volto a dizer, em detrimento dos interesses particularistas. E a zêmula, ou seja, a mula, a sociedade, continua sendo açoitada sem nenhum pudor por este Estado ausente e hipócrita. O Executivo, como todos sabem, é quem fica sentado sobre os cofres públicos. É ele, o Executivo, quem fica com o pedaço maior do bolo chamado orçamento. Mas esse Executivo tem as contas julgadas, de fato, não pelo Tribunal de Contas, mas sim por esta Casa. Essa é a moeda de troca. Os recursos públicos, os cargos públicos, enfim, a coisa pública é barganhada debaixo do nosso nariz e nada podemos fazer, porque a subserviência do Legislativo, o sistema corrupto que mudou o sentido dos valores mais sagrados, reduzindo-os minimamente a nada, não nos permite. Estamos acorrentados, açoitados,
humilhados, como se estivéssemos em um procedimento típico de presídio, quando colocam os prisioneiros na chamada fila a passo de ganso. É humilhante. Esse sistema que alimenta o nepotismo, direto ou indireto, humilha o cidadão que, do mesmo modo que eu, no passado, ainda criança, recolhe restos de feira para alimentar a família, enquanto alguns privilegiados, parentes de primeiro grau, de deputados, procuradores, desembargadores, juízes, conselheiros, ingressam em cargos comissionados nas diversas instituições públicas, cargos esses que também são barganhados em nome do poder. Essa também é a moeda de troca. Penso que essa cultura, entre aspas, deve mudar. Precisamos buscar mudanças não apenas para fazer valer os nossos direitos como candidatos, mas os direitos de todos os cidadãos que são diariamente impedidos de ter uma vida digna, compatível com aquilo que a nossa Constituição, lei maior, estabelece, que tenham, de fato, acesso à justiça, que tenham, de fato, acesso à saúde, à educação e à segurança pública, que se de um lado é direito de todos nós, do outro é dever do Estado. Este mesmo Estado que hipocritamente diz que tais direitos estão disponíveis para todos de forma igualitária. Com relação a esta sabatina, estive na manhã de ontem aqui neste plenário e pude observar que ao candidato deputado foram formuladas perguntas do tipo que se faz no prezinho, enquanto ao candidato Renato Ferraz, em especial o deputado José Esmeraldo, buscou justamente as exceções da lei para colocar o respeitável e corajoso candidato em saia justa, ferindo brutalmente o princípio da igualdade, da isonomia. De fato, quem ou qual dos deputados desta casa sabe de cor e salteado todas as normas jurídicas? Ninguém. Afinal, nós não precisamos e nem devemos decorar leis. Nós temos que ter um conhecimento geral e outras qualidades e experiências adquiridas ao longo da vida para ter o discernimento necessário para aplicar a norma no caso concreto. Não é preciso decorar. Decoreba é coisa de quem não sabe pensar, fazer justiça, fiscalizar para que os recursos públicos que escoam, quer para atender a sua finalidade precípua, que esteja voltada para os interesses da nossa sociedade, quer para alimentar o ralo da corrupção, não exige decoreba, deputado. Exige, sim, capacidade de cognição, de entendimento, de ponderação, em especial quando nos encontramos em situação em que os próprios princípios se conflitam. É quando lançamos mão dos chamados subprincípios, como o da razoabilidade, por exemplo, para preservar os valores que o constituinte originário desejou trazer para o mundo jurídico, para o Estado, para a sociedade. Por isso, senhores, se observarem as sabatinas anteriores, quando apenas um candidato deputado era ouvido, pro forma, naturalmente, nada de conhecimento técnico era exigido deles. Limitaram-se a agradecer pela escolha, limitaram-se a discorrer sobre uma política que usa as mesmas máscaras tão criticadas nas recentes manifestações públicas. Quem pode criticar? Esta casa? O Executivo? Deixem as próprias máscaras caírem para que tenham legitimidade para agredir o povo, ofender o cidadão que não tem emprego digno, que não tem um plano de carreira digno, como acontece recentemente nesta casa, porquanto o Executivo, que não... 10 minutos, presidente. O tempo de Vossa Excelência está prorrogado por mais 10 minutos. Na minha fala, eu disse 10 minutos, com direito a mais 10 minutos. Está já prorrogado por 10 minutos. 10 minutos.
tirem suas máscaras, deixem-as cair, para que tenham legitimidade para agredir o povo, ofender o cidadão que não tem emprego digno, que não tem um plano de carreira digno, como acontece recentemente nesta casa, porquanto o Executivo, que não possui competência para imiscuir-se nos assuntos dessa natureza, vetou o plano de carreira dos servidores efetivos do Legislativo. E a Casa disse apenas, sim, senhor, excelentíssimo governador. Isso porque os seus parentes e apadrinhados exercem, na maioria, cargos comissionados. Os cidadãos, diferente dos parentes de alguns dos parlamentares desta casa, e se tiverem dúvidas, darei os nomes, não têm acesso a cargos comissionados. Digo isso porquanto não possuo nenhum vínculo político, não possuo nenhum compromisso com deputados, nem com conselheiros, nem com desembargadores, nem com procuradores, quer no MP estadual, quer desta casa. O meu único vínculo é com a verdade, é com a justiça e com a sociedade. Por essa razão, em nome dessa verdade, eu vislumbro que é, no mínimo, moral arguir a suspeição do deputado José Esmeraldo para participar desta sabatina e da escolha do conselheiro que preencherá esta vaga, uma vez que a sua filha, Letícia de Freitas, é cargo comissionado, mais especificamente inspetora, no Tribunal de Contas. Quero arguir também a suspeição do ausente deputado Marcelo Santos, uma vez que também o seu irmão, Anderson Márcio Coutinho Santos, também ocupa cargo comissionado no Tribunal de Contas, cujo cargo de inspetor será extinto em dezembro próximo, ou seja, há interesse particular que fere o princípio da moralidade, se não fere o princípio da legalidade, no mínimo fere o princípio da moralidade, que está lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal. E caso esse meu pedido de suspeição não seja aceito pela mesa, já antecipo que buscarei guarida junto ao Judiciário com relação à participação desses dois candidatos neste processo de escolha do preenchimento desta vaga. Obrigada, presidente.